Muito bem. Nesta aula vamos continuar os nossos exercícios a respeito do título crédito tributário. Ok? No material que vocês têm, na sequência, nós vamos para a nossa questão 92. Vamos lá. A isenção prevista no CTN com modalidade de exclusão do crédito tributário, isto é, não se permite nem sequer que haja a constituição do crédito tributário, exatamente isso, não é? Ou seja, não há, a lei determina que não seja feito o lançamento do tributo. Se for não se fazer a proibição de lançamento da penalidade é anistia, mas do tributo é isenção. Sobre ela podemos fazer as seguintes afirmações, com exceção de, cuidado, de novo eu vou insistir com vocês, as palavras negativas. Estamos buscando, portanto, a afirmativa incorreta. Vamos ver a nossa opção A. Pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, em qualquer hipótese, de acordo com a nossa afirmativa A. Ora, minha gente, voltando para mim, cuidado. O artigo 178 do CTN determina que a isenção ela pode ser concedida por prazo certo. É dada uma isenção do IPTU por 10 anos para a indústria instalada no município. Pode ser dada sob condição, é dada uma isenção do IPTU desde que a empresa só contrate trabalhadores braçais domiciliados no município. Ou pode ser dada por prazo certo e sob determinadas condições. É dada uma isenção do IPTU por 10 anos e desde que só contrate trabalhadores braçais domiciliados no município. É um contrato prevendo isso. Muito bem. O que determina o artigo 178? A isenção ou só por prazo certo ou só sob condição pode ser revogada a qualquer tempo. Só não pode ser revogada aquela concedida por prazo certo e sob condição. E, evidentemente, se as condições estiverem sendo cumpridas, porque se não estiverem sendo cumpridas, nós vamos aplicar o artigo 155 do CTN e vai ser revogado. Né? Mas se as condições estiverem sendo cumpridas, não pode ser revogado. Portanto, muito cuidado. Ela não pode ser revogada em qualquer hipótese, ela só pode ser revogada se for ou só por prazo certo, ou só sob condição, ou sem prazo certo, sem condição. Mas se ela for por prazo certo e sob condição, e naturalmente as condições estiverem sendo cumpridas, ela não pode ser revogada de acordo com o artigo 178 do CTN. E mais um detalhe. Se for isenção de imposto sobre patrimônio e renda e for revogada, a vigência dessa lei só será no exercício seguinte ao da sua publicação, de acordo com o artigo 104, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Ok? Então, tem esses dois detalhes. Ela pode ser revogada se for ou por prazo certo ou sob condição, e a sua revogação, se for imposto sobre patrimônio e renda, de acordo com o artigo 104, inciso 3º, só no primeiro dia do exercício seguinte é que terá vigência. Portanto, voltando para a nossa questão, esta já é a nossa resposta, não é? Porque ela não pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo e em qualquer hipótese. Mas vamos ver as outras opções que, a partir de agora, já sabemos que estão corretas, mas vamos ver. O que determina a letra B de bola? Pode ser extensiva aos tributos instituídos? Obrigado. Pode ser extensiva aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão? Ora, voltando para mim, é o que está no artigo 177 do CTN. A lei pode determinar que seja extensiva aos tributos não instituídos, instituídos após a sua concessão. Tem que haver uma previsão na lei, mas pode. Legal? Vamos adiante. Na opção C, salvo disposição de lei em contrário, não se aplica às taxas. Correto. O mesmo artigo 177. Pode ser aplicada às taxas e contribuições de melhoria, mas, salvo disposição de lei em contrário, voltando a imagem para mim, salvo disposição de lei em contrário, não se aplica às taxas e contribuições de melhoria e nem aos tributos instituídos após a sua concessão. Mas se a lei determinar, pode. Legal? Vamos adiante. Letra D de dado.
em determinadas situações, efetiva-se por despacho da autoridade administrativa. Vamos lá, voltando para mim. Já sabemos que moratória, parcelamento, isenção, anistia podem ser concedidos em caráter geral ou em caráter individual. Em caráter geral, a lei concede o benefício sem qualquer exigência, então só depende da lei. Em caráter individual, a lei concede o benefício, mas faz exigências. E, portanto, o gozo do benefício depende da lei que concedeu e de um despacho da autoridade após a verificação de que o sujeito passivo se enquadra dentro daqueles requisitos exigidos. Certo? Ela é concedida em caráter individual. Então, esses benefícios, moratória, parcelamento, isenção e anistia, podem ser concedidos em caráter geral ou em caráter individual. A remissão, que é o perdão da dívida, de acordo com o artigo 172, o Código só se refere a ela quando concedida em caráter individual. Mas os outros benefícios, moratória, parcelamento, isenção e anistia, podem ser concedidos em caráter geral ou em caráter individual. Portanto, voltando para a tela, quando concedida em caráter individual, ela efetiva-se não apenas com a lei, mas com o despacho da autoridade, desde que autorizado por lei. Certo? Está correto. E vamos ver a letra E. A lei que conceder deverá especificar, entre outros, as condições e requisitos exigidos para a sua concessão. Voltando para mim, maravilha, o que está lá no artigo 176 do Código Tributário Nacional. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei, que traga todos os detalhes, lembrando sempre da exceção do ICMS, cujos benefícios fiscais, não só a isenção, mas todos os benefícios serão concedidos por convênio entre as unidades da Federação, de acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 e a linha G da Constituição. Certo? Muito bem. Próxima questão, vamos lá! Crédito tributário, importantíssimo título, vamos lá. Questão 93. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Esse é o prazo prescricional. Contudo, a prescrição se interrompe. Ora, voltando para mim, nós já comentamos as hipóteses que interrompem o prazo prescricional, previsto no parágrafo único do artigo 174 do CTN. O protesto judicial, o despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, qualquer ato judicial que coloque em mora o devedor e qualquer ato, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento da dívida, como é o pedido de parcelamento. Então, diante disso, vamos responder a pergunta. A ação para a cobrança é de 5 anos contados da data da sua constituição, que é o lançamento, contudo a prescrição se interrompe. Vamos lá, opção A. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Corretíssimo. Qualquer ato judicial constitui em mora o devedor. O ato que é extrajudicial é aquele que importe em reconhecimento da dívida. Certo? Bom, então essa é a nossa resposta. Letra B, isenção pessoal, não tem absolutamente nada a ver, não interrompe nem o protesto por novo leilão, nem a inscrição em dívida ativa, não interrompe o prazo prescricional e nem a confecção do título executivo judicial, de acordo com o artigo 174, parágrafo único. Portanto, vou reforçar aqui, a nossa resposta é a letra A. No entanto, eu queria fazer uma observação importante com relação à letra D de dado, com a inscrição na dívida ativa. Volta para mim, por favor. O que eu quero observar aqui, muito importante. A Lei 6.830 de 80, a Lei de Execuções Fiscais, determina, no parágrafo 3º do artigo 2º, que a inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional por 180 dias ou até a data da distribuição. Mas cuidado, prescrição
é matéria reservada à lei complementar federal, expressamente previsto no artigo 146, inciso 3º, a linha B de bola da Constituição Federal. 146, inciso 3º, a linha B, determina que prescrição e decadência é matéria reservada à lei complementar federal. Então, a Lei 6.830 de 80, a Lei de Execuções Fiscais, não pode trazer uma hipótese de suspensão do prazo prescricional se ele não estiver previsto no CTN, e não está. O CTN só prevê hipótese de interrupção de prazo prescricional nas hipóteses do parágrafo único do artigo 174. Então, o STJ entende que esta suspensão do prazo prescricional prevista na Lei de Execuções Fiscais, na Lei 6.830, seu artigo 2º, parágrafo 3º, não se aplica ao nosso sistema jurídico, uma vez que a matéria é reservada à lei complementar e a Lei 6.830 de 80 é uma lei ordinária. Então, muito importante lembrar isso. Está prevista a suspensão do prazo prescricional por 6 meses ou até a distribuição, mas na Lei 6.830, mas o STJ não aceita essa suspensão. Legal? Próxima questão. Questão número 94. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Essa é a nossa resposta, dívida ativa. Importante questão que eu vou comentar alguns detalhes aqui para complementar. Muito bem, voltando para mim. Cuidado que só existem duas presunções no Código Tributário Nacional. A presunção de fraude contra a Fazenda Pública, que está no artigo 185 do CTN e que, de fato, só surge quando o crédito está inscrito em dívida ativa. Presunção de fraude do artigo 185 do Código Tributário Nacional. E a presunção de certeza e liquidez da própria dívida ativa tributária do artigo 204 e parágrafo único do CTN. Só existem essas duas presunções. Mas muito cuidado, que esta presunção de fraude contra a Fazenda Pública, de acordo com o CTN, no artigo 185, ela surge, basta estar inscrito em dívida ativa. Não há necessidade, portanto, de acordo com a redação do CTN, que seja iniciada a execução fiscal e que seja citado o devedor em execução fiscal para que surja a presunção de fraude contra a Fazenda Pública. No entanto, é muito importante lembrar que o STJ, nos seus julgados, determina que só vai haver essa presunção de fraude contra a Fazenda Pública se o devedor tiver sido citado em execução fiscal. Embora não esteja previsto, o CTN diz que basta estar inscrito em dívida ativa, mas o STJ entende dessa forma. Então é muito importante essa posição do STJ. Essa presunção de fraude contra a Fazenda Pública só ocorre depois do sujeito passivo saber que está sendo executado judicialmente. Caso contrário, não há como se adotar essa previsão de fraude contra a Fazenda Pública prevista no artigo 185 do Código Tributário Nacional. Então, muito cuidado que o examinador pode, como fez nessa questão que acabamos de fazer, se referir à literalidade do Código, aí é a inscrição em dívida ativa, mas se referir à jurisprudência do STJ, a presunção de fraude só surge quando notificado, citado o sujeito passivo em execução fiscal, que é o momento que ele passa a saber que está sendo executado judicialmente. Certo? Muito bem. No próximo encontro, nós continuaremos os exercícios relativos a crédito tributário. Até lá.